Glória a Deus. Irmãos, nós estamos então na série Uma Família que Ama e estamos meditando na nossa identidade, nosso propósito como igreja de Jesus sobre a terra. Amém? Nós somos família de Deus e o nosso propósito é amar. Nós meditamos um pouco sobre isso no domingo passado. Vimos que o nosso propósito é amar a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a nossa força, e amar ao próximo como Jesus nos amou, entregando as nossas vidas para que as pessoas sejam salvas e elas possam amadurecer, crescer espiritualmente também, através do nosso serviço uns aos outros. O texto base dessa série é Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, que vai aparecer no telão para você acompanhar, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Bom, a partir desse texto, nós estamos meditando em 3 palavras que nos nortearão como igreja de 2025, que são a autoridade, multiplicação e adoração. A revelação, irmãos, e a prática da autoridade no nome de Jesus, ela promove multiplicação, ela faz com que a gente possa fazer discípulos, como Jesus disse, e mais pessoas se acheguem a Jesus, voltem ao convívio com o Pai, e através disso, a adoração volta a acontecer na terra, através de mais pessoas que sempre deveriam estar nesse lugar de adoradores. Amém? Jesus disse, irmãos, ainda em Mateus 20, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e na sequência ele diz, portanto, vão e façam discípulos. Jesus disse isso aqui um pouco antes de ser assunto aos céus, um pouco antes dele subir para estar com o Pai no céu. Como ele ia subir? O que ele estava fazendo aqui é dando uma procuração para nós. É o que você faz quando a gente não pode estar presente em algum lugar. Você entrega uma procuração para que uma pessoa possa te representar naquele lugar. Por isso que Jesus diz, eu recebi toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, você prestando atenção na frase de Jesus, você entende que ele está entregando, autorizando o uso dessa autoridade. Imagina se eu tenho aqui uma autoridade aqui como presidente da igreja. Se eu digo assim, eu recebi autoridade para presidir essa igreja, portanto, eu digo a você, e eu te dou uma instrução. O que você entende com isso? Bom, o pastor tem a autoridade e ele me liberou para fazer determinado trabalho, determinada função, exercer determinada liderança. É exatamente o que Jesus está falando com a gente aqui. Eu recebi toda a autoridade. Fala comigo, toda a autoridade. E ele completa dizendo, no céu e na terra. Além de toda a autoridade, ele diz que foi no céu e na terra. E depois de dar essa afirmação, ele diz, portanto vão. O que é para os discípulos entenderem aqui? Ele está liberando a gente e autorizando a gente para fazer algumas coisas em nome dele. Estamos liberados, autorizados para fazer coisas no nome de Jesus. Nós vamos encontrar hoje à noite, irmãos, algumas respostas sobre essa prática da autoridade no nome de Jesus. Entender o que é essa autoridade, como ela chegou para Jesus, por que Jesus tem essa autoridade e o que nós podemos e devemos fazer com essa autoridade. Amém? E vamos primeiro ver como é que Jesus recebeu essa autoridade. Em Atos capítulo 13, versículos 32 e 33, diz o seguinte: e nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, eu hoje te gerei. Aqui, Lucas está narrando uma situação em Atos, de alguém dizendo que
quando Jesus ressuscitou dos mortos, foi cumprido sobre ele o que estava escrito profeticamente em Salmo capítulo 2, amém? Lá no Salmo 2 está dizendo uma profecia, que quando Jesus ressuscitasse dos mortos, ele ouviria de Deus: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então Jesus não recebeu esse nome quando ele era lá o verbo, ele não recebeu esse nome quando ele se tornou carne, virou Jesus, aqui o filho da Maria, do José, e habitou entre nós. Não, a Bíblia está dizendo que esse nome foi recebido por Jesus quando ele ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, a autoridade do nome de Jesus foi recebida através do seu sacrifício, através da sua morte e ressurreição. Por que que isso é importante para nós hoje? Porque, irmãos, nós honramos demais a salvação que Ele nos deu através da sua morte e ressurreição. Não honramos? Nós não somos muito zelosos sobre isso. Honramos o sacrifício de Jesus na cruz. A gente é crente, irmãos, participamos da ceia, né? Vivemos em comunhão com Jesus, honrando o sacrifício de Jesus. É no sacrifício de Jesus, irmãos, sua morte e ressurreição, que está centralizado o Evangelho. Se não houvesse ressurreição de Jesus, não haveria evangelho. Se não houvesse a cruz, morte e ressurreição, não haveria cristianismo. Ou poderia até haver, mas seria como qualquer outra religião, desses outros que são seguidos, mas continuam mortos no sepulcro. Jesus é o único que ressuscitou ao terceiro dia. E faz o cristianismo ser uma religião diferente de qualquer outra religião. O nosso Senhor ressuscitou. Amém. Glória a Deus. E nós somos, irmãos, muito zelosos, como eu disse, em relação à fé na morte e ressurreição de Jesus. Agora, a morte e ressurreição de Jesus não proporcionou para nós apenas, e põe um parênteses aí, uma aspas esse apenas, salvação para nós. Glória a Deus pela salvação, mas a morte e ressurreição de Jesus proporcionou para nós também uma vida com autoridade. Ela nos autorizou para uma vida de reino, uma vida de governo. Então, da mesma forma que você honra a cruz, dizendo obrigado pela cruz, Pai, porque foi através da morte e ressurreição de Jesus que eu fui salvo, eu quero trazer você a essa consciência que a mesma cruz te deu autoridade no nome de Jesus. A mesma cruz que te salvou é a cruz que te autorizou. É a mesma cruz. A mesma cruz que te deu garantia para ir para o céu, é a cruz que te deu a garantia de, no nome de Jesus, fazer proezas. Glória a Deus, aleluia. Veja o que diz Romanos 1,4 na versão NVI. Mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então foi quando ele ressuscitou dos mortos, que ele foi declarado Filho de Deus com poder. Amém? Então foi na ressurreição que Jesus recebeu essa autoridade. Mas sobre o que? Se você tem autoridade sobre algo, né? Sobre o que o nome de Jesus tem autoridade? Bom, Jesus disse em Mateus 28, e nós vimos isso, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então é uma autoridade que não está presa na dimensão física, é uma autoridade no céu e na terra. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, vai abranger um pouco mais. Ele diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, para um pouquinho aí, se qualquer coisa tem um nome, e toda coisa tem um nome, o nome de Jesus é maior do que esse nome. Seja qual for o nome que a coisa, doença, situação, circunstância, briga, confusão, seja qual for o nome de Jesus está acima de todo nome. E no versículo 10 ele diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Aqui Filipenses
aumenta a abrangência. Jesus falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Paulo fala mais sobre essa abrangência. Não que Jesus não tivesse explicado isso, mas Paulo deixa isso mais claro, porque aqui ele está explicando sobre como a igreja deve agir diante do diabo, do inferno, dos espíritos malignos. Ele diz, no céu, na terra e debaixo da terra. Eu só conheço esses 3 lugares no universo, irmãos. Céu, terra e debaixo da terra. Não tem outro lugar no universo a não ser isso. Amém? Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que o nome de Jesus é o maior nome do universo. Não há nada que seja maior do que o nome de Jesus. Eu já quero te inspirar hoje à noite, irmão, trazendo essa consciência para você, diante de diagnósticos, diante de circunstâncias, diante de problemas que se levantam contra todos nós, irmãos, diante de desavenças, diante de situações, sabe? E a palavra diagnóstico está saltando no meu espírito aqui. Aleluia, o nome que está no diagnóstico que foi apresentado a você não é maior do que o nome de Jesus. Nós não negamos diagnósticos, irmãos. A gente não é maluco, não é abobaiado, nada disso. Amém? Não negamos diagnósticos. Mas também, irmãos, colocamos o nome de Jesus no seu devido lugar. Diagnósticos muitas vezes vão servir para a gente saber se posicionar. Tem um diagnóstico, beleza, eu sei contra quem lutar. Eu sei para onde apontar a minha fé. Eu encontrei a sujeira, sei onde tem que varrer. É isso, é para isso que serve. O diagnóstico não é um decreto sobre a sua vida. Pelo menos do céu não é. Pode se tornar, se você crer nele, mais do que crer na palavra. Se você crer nele, mais do que no nome de Jesus. Agora você está no lugar certo hoje à noite, ouvindo a coisa certa hoje à noite. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E ele termina dizendo no versículo 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo, o nome de Jesus está muito acima de todo nome. Oh, glória a Deus. Não há nome que possa se comparar ao nome de Jesus, irmãos, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu vou apenas citar aqui algumas passagens, só para te mostrar biblicamente essas posições de autoridade de Jesus. No céu, Hebreus 1,4 fala, tornando-se tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus está governando no céu. Na terra, em Atos 4,12, diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Debaixo da terra, Colossenses 2,15 diz, despojando, humilhando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso são só alguns textos, irmãos, mostrando biblicamente que Jesus é o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Glória a Deus. Na prática, irmãos, sobre quem está o seu nome? Efésios capítulo 1, versículos 20 a 21. Diz o seguinte, ele, falando de Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, é a palavra de Deus chegando para nós dizendo, deixa eu explicar para você, tenta entender um pouco mais o tamanho desse nome, a grandeza desse nome. De fato, irmãos, Paulo começa Efésios aqui no contexto, dizendo, eu oro, eu me ponho de joelhos diante do Pai, orando por vocês, para que Deus dê a vocês espírito de sabedoria, e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ele fala sobre herança, ele fala sobre poder, ele fala sobre aquilo que temos, podemos e somos em Cristo Jesus.
E ele finaliza dizendo sobre esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o colocou acima, muito acima, de todo o poder do inferno, resumindo aqui. Tudo aquilo, irmãos, que significa inferno, tudo aquilo que vem do inferno contra as nossas vidas, tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir, tudo isso foi colocado abaixo do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Basta estar vivo, irmãos, para ser afrontado pelo inferno. Não é assim? Basta estar vivo para as circunstâncias, aflições se levantarem diante de nós. E por isso é tão importante, irmãos, agirmos debaixo de revelação. É muito fácil a gente ficar natural diante das circunstâncias, porque elas mexem com os nossos 5 sentidos, elas confundem muitas vezes as nossas almas, nossos pensamentos, são conflitos desafiadores para a gente lidar. Como lidar com um diagnóstico complicado, como lidar com uma circunstância de pressão financeira, parecendo que está tudo portas fechadas, como lidar com um possível divórcio batendo as portas da nossa casa, como lidar com circunstâncias, com os filhos, com os pais, como lidar com essas coisas. A mente fica atordoada, é muita flecha, é muito tiro do diabo nas nossas emoções, a carne grita, e é muito fácil a gente pensar, eu vou resolver isso. É muito fácil a gente direcionar nossa vida para colocar força para resolver isso. Mas o homem, a mulher de Deus em fé, irmãos, é aquele que dá um passo atrás na sua própria força e dá um passo à frente no nome de Jesus. É o nome de Jesus, pega isso hoje à noite, é o nome de Jesus que tem poder sobre todo nome que se nomeia. Não é o seu nome, não é a sua força, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, entenda, irmãos, nossa força serve para muita coisa, nossa capacidade serve para muita coisa, inteligência serve para muita coisa, mas, irmãos, existem causas que só são ganhas no nome de Jesus. Existem circunstâncias que apenas o nome de Jesus é o nome que vai vencer. E nós precisamos ser humildes para dar um passo atrás e dizer, Jesus, toma a frente. É no seu nome que eu vejo essa circunstância. E como a alma grita quando a gente tem que ficar parado em fé. E a Bíblia diz, resiste, pois, na fé. Fica firme, pois, na fé. Muitas vezes, irmãos, a posição natural da fé é parado. É descanso. É um sono profundo. Muitas vezes a maior atitude de fé que vamos dar, irmãos, é isso, ficar quieto, esperando e deixando o nome de Jesus à frente, agindo e resolvendo. E eu não sei você, mas a minha alma grita com isso. Como grita que eu quero resolver tudo. Só eu aqui ou mais alguém comigo? Eita Jesus, ajuda a gente, né? Aleluia! Mas aí eu te digo, irmãos, outro ponto importante para hoje à noite. Quem é que tem o direito de usar esse nome? Esse nome foi recebido por Jesus, através da sua morte e ressurreição. Esse nome tem autoridade sobre todo nome. E quem é que tem direito de usar esse nome? Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23 nos dão essa resposta. Diz o seguinte, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a... Vamos comigo? O deu a... Glória a Deus. Tem igreja aqui? Glória a Deus. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O nome de Jesus pertence à igreja. Amém? Diga comigo, o nome de Jesus me pertence. Aleluia. Você sabe que os discípulos, irmãos, achavam que o nome de Jesus era de uso restrito deles? E eles ficaram ofendidos quando viram outras pessoas usando.
Isso está lá em Marcos capítulo 9, tem aí no telão também para você, versículos 38 a 40. João disse para Jesus, ó discípulo amado, invejoso também: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em seu nome, em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós, é a favor de nós. Eu trouxe esse texto aqui, irmãos, para falar algumas verdades sobre o uso do nome de Jesus e quebrar possivelmente algumas crecas religiosas na mente de algumas pessoas. Primeiro, o nome de Jesus não é patrimônio de uma denominação. Como assim, Jesus? É só a denominação dos discípulos, a denominação, a Igreja Nacional dos 12. Só nós podemos usar, que coisa, por que o outro está usando? O nome de Jesus não é patrimônio de nenhuma denominação, é patrimônio da igreja, amém? Segundo, o nome de Jesus não é de uso exclusivo de determinado nível de liderança. Alguns pensam por aí, não, só os discípulos podem usar, né? Alguns pensam, só os ministros podem usar, só os pastores podem usar, só os líderes podem usar. Eu não, só o homem de Deus que tem poder de usar o nome de Jesus. E essas pessoas que pensam assim, irmãos, vivem dependentes de homens de Deus. Misericórdia. Agora a palavra de Jesus, irmãos, foi para todo discípulo. Eu recebi autoridade, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Vão e operem nesse nome. Não seja dependente de, aspas, homem de Deus. Você entende o que eu quero dizer sobre isso? Não fica dependendo de outras pessoas para o nome de Jesus funcionar sobre a sua vida. E nem mesmo terceirizando a outras pessoas coisas que Deus está te chamando para fazer. Porque quando o enfermo aparece diante de você, não é para você ligar para o homem de Deus, seu líder, seu pastor ou alguma pessoa que você conhece que já viu que dá certo. É para você usar o nome de Jesus. É para você orar em nome de Jesus. É para você expulsar o demônio em nome de Jesus. É para você curar o enfermo em nome de Jesus. Você pode pensar, como assim, pastor? Eu acho que foi mais ou menos isso que os discípulos pensaram também. Pelo menos na primeira vez que foram enviados para curar enfermos e expulsar demônios. Jesus fez uns testes com eles primeiro, né? Eu imagino que eles foram assim também. Vão lá, expulsem demônios, curem enfermos, entrem nas vilas, façam prodígios em meu nome. Eu imagino que eles tremeram na base quando ouviram isso, irmãos, porque até então só viam Jesus fazendo. Quem? Eu? Mas foram, e sabe o que aconteceu? Aconteceu. As coisas aconteceram, demônios foram expulsos, enfermos foram curados, e eles voltaram, Jesus, você não sabe de uma coisa, como se ele não soubesse, né? Aconteceu, Jesus. Os demônios se submetem ao seu nome, enfermos são curados no seu nome. E Jesus falou, coisa boa, eu vi o diabo caindo do céu, e se alegrem mesmo por causa da salvação. Se alegrem mesmo porque o maior milagre que tem é ser salvo. Glória a Deus. Não fica muito abobaiado com essas coisas não. Prega, faça os discípulos. Pregue salvação. E use mesmo essas ferramentas para que pessoas sejam salvas. Então Deus está te chamando. Igreja. Te chamando. Para de terceirizar algo que Deus te chamou para fazer. Para de lançar sobre algumas pessoas aquilo que Deus compartilhou especificamente com você. Eu, em nome de Jesus, declaro você saindo daqui mais ousado, mais corajoso, mais corajosa. Todos nós, em nome de Jesus. Ousadia para falar, ousadia para fazer, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Então, todo aquele que crê possui a procuração do nome de Jesus. E, por fim, aqui, pensando ainda sobre essa passagem. O nome de Jesus não é de uso exclusivo aos que estão mais no círculo íntimo de Jesus. Teoricamente aqui, usando como exemplo, os mais maduros na fé.
Isso não é coisa, pensando, né, que os discípulos ali, os 12, era a galera mais madura, era que estava mais tempo com Jesus. Possivelmente eles olharam aquele cara usando e falaram assim, peraí, esse cara nem fez o rema de Jesus que a gente fez. Então assim, expulsando demônios? Como é que é isso? Não é? Podem ter questionado isso, como assim? Esses caras nem conviveram com a gente, de onde eles estão tirando isso? Né? Aquela coisa talvez protecionista exagerada, aquela coisa um pouco, né, desequilibrada. E aí Jesus puxa a orelha deles, irmãos, porque não é a questão de maturidade, é a questão de fé. Eu quero dizer em relação à maturidade, há tempo no Evangelho, há tempo em você conhecer todas as respostas de escatologia, e você conhecer já profundamente os textos bíblicos. O que Jesus estava dizendo aqui é, rapaz, se ele crê, ele fez, deixa fazer. Ele creu no meu nome, está usando o meu nome, pois que use o meu nome. Se não é contra nós, ele é por nós, está no nosso time, deixa fazer. E aí, irmãos, eu penso que às vezes algumas pessoas fazem mais no seu início da caminhada cristã do que quando continua a caminhada cristã. Porque quando entra na caminhada cristã, muitas vezes estão assim simples. Como crianças mesmo recebem uma informação. Eita, é isso? Pois vamos fazer. Só que tem algumas pessoas que vão ficando sabidas demais. Cheia de muito, não porque eu sei, porque aquilo outro, não porque eu já ouvi. E param de fazer, porque estão muito sabidos agora. Mas deixa de praticar. Irmão, nosso coração tem que ser de fato como é o de uma criança. Simples para praticar a palavra. O Evangelho é simples, irmãos. A prática do Evangelho é simples. Não tem nada demais, irmãos, nada grande demais, de você olhar para uma pessoa endemoniada e dizer, em nome de Jesus, saia, espírito maligno. Isso não é tão difícil. Não é nada demais você chegar para um enfermo, impor as mãos sobre a cabeça dele e dizer, em nome de Jesus, seja curado. Isso não é muito difícil. Se a gente tiver um coração simples como o de uma criança, a gente faz. Se eu falar para o Israel, irmãos, filho, vai aqui, ó, isso aqui, ó, para ele vai ser muito fácil. Quanto menor a criança, mais fácil fica, não é assim? Porque eles são simples para ouvir. Tá bom, papai, confia no pai, vai lá e faz. Então, cuidado, irmãos, para não ficar sabido demais, pensando demais, porque nesse sabido demais entram filosofias que arrebentam com essa fé simples, teologias, as mais variadas, que arrebentam com a simplicidade da fé. A fé é extremamente simples, a mesma fé que nos salvou. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Eu confesso Jesus como Senhor. Sou salvo. Simples desse jeito. É que os maiores milagres acontecem através da nossa vida e em nossas vidas. Amém? As atitudes de fé mais elogiadas na Bíblia, irmãos, não foram dos 12 discípulos. Foram gentios. Centurião de Cafarnaum, a mulher cananeia, o samaritano, leproso que voltou para agradecer Jesus. Esses foram os mais elogiados. Não era a galera que estava mais próxima lá, porque talvez ficaram sabidos demais, pensando demais, eram muito cheios da lei e dos porquês. Toma cuidado com isso. Seja simples para crer, seja simples para exercer a autoridade do nome de Jesus. É simples assim, amém? Como é que a gente usa então esse nome? A gente já ouviu aqui que o nome nos pertence. Fala, o nome de Jesus é meu. Ele me deu a autoridade no seu nome. Como é que a gente usa isso? Em Colossenses 3,17, diz, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo, irmãos. O nome de Jesus é usado para viver. É o que a palavra está dizendo. Tudo o que fizerem, seja a palavra, seja a ação, seja no nome de Jesus. Ou seja, se você está vivo e crente, é para viver no nome de Jesus.
acorda no nome de Jesus, vai trabalhar no nome de Jesus, se relaciona com o seu cônjuge em nome de Jesus, seja pai ou mãe em nome de Jesus, seja filho em nome de Jesus, seja patrão em nome de Jesus, seja empregado em nome de Jesus, seja um ministro da palavra em nome de Jesus, cure enfermos em nome de Jesus, expulse demônios em nome de Jesus, aleluia! É tudo no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A gente tem uma procuração, irmãos, não é só para exercer uma parte da nossa religião no nome de Jesus. A procuração no nome de Jesus é para a gente viver 24 horas por dia em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Usos do nome de Jesus, irmãos, que a gente encontra na palavra. A gente usa o nome de Jesus para orar. Jesus nos ensinou isso, que nós devemos orar ao Pai em seu nome. João 15,16, por exemplo, diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Aleluia. Então, quando oramos, devemos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, amém? Agora, você percebe que o que Jesus fez aqui, irmãos, foi dar um cheque em branco para nós. Tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele os conceda. É claro que aqui nesse cheque em branco, existem condicionais, não é? Por exemplo, Deus só dá aquilo que está alinhado com o caráter dEle, que está alinhado com a vontade dEle, amém? Então não adianta pedir algo a Deus que não esteja alinhado com o seu caráter e vontade, que claro, Ele não vai dar algo contra seus princípios, valores, caráter. Mas se nós pedimos algo, em nome de Jesus, que esteja alinhado, irmãos, com a vontade de Deus para as nossas vidas, já é seu. Aleluia! Já é seu. Não existe uma chance de ouvir um não de Deus. Aleluia, se você está alinhado com a vontade de Deus, você pede em nome de Jesus e você recebe. Glória a Deus. Eu estava pensando, rapaz, como é que a gente entende isso um pouco melhor? Eu pensei, os Estados Unidos está muito nos holofotes aí agora, né? Trump, Elon Musk e tudo mais. E aí eu pensei, rapaz, é mais ou menos como se eu tivesse uma conta conjunta com Elon Musk. Se eu for a conta do Paulinho, eu consigo algumas coisas, mas certamente não perto do que uma conta conjunta com Elon Musk. Aí imagina, o Elon Musk fala assim: Paulinho, gostei de você, vou te dar um cartão, o meu cartão de crédito, conta conjunta comigo, e você pode usá-lo aí para o que você precisar. Rapaz, eu imagino que é o tipo de conta que não tem limite, né? Que você chega lá e vai passando e glória a Deus, vai passando e dando glória a Deus, né? Agora, na conta conjunta, irmãos, você passa, você sabia de algo que aquilo lá, quem vai pagar não é você, mas é o titular da conta. Se der alguma situação, o banco vai cobrar é o titular da conta. E é mais ou menos isso que Jesus fez conosco, irmãos. Ele nos colocou na sua conta. Ele falou assim: vai passando o meu nome aí, vai liberando o meu nome, é eu que pago. De fato, eu já paguei. É uma conta que já está paga, irmãos. É uma situação que já está liberada. Você apenas autoriza. Amém? Só faz lá, ó. E é por aproximação, não é? Você estende a mão e seja curado. É rapidinho. É mais rápido do que fazer um Pix. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, o nome de Jesus é meu. Glória a Deus. Agora você precisa conhecer aquilo que você tem em nome de Jesus, que está disponível para você em nome de Jesus, para então tomar posse dessas coisas em nome de Jesus, amém? Então vai para a palavra, mergulha na palavra. Se não fez o rema ainda, faça o rema vai te ajudar também sobre essas coisas. Então nós usamos o nome de Jesus para orar. Segundo, nós usamos o nome de Jesus para testemunhar a nossa fé. Em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, você pode acompanhar comigo. Ele diz: Jesus disse: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que... Vamos junto comigo? Estes sinais acompanharão aqueles que... Os que creem. Creem em quê?
em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Então, no nome de Jesus, irmãos, nós expulsamos demônio. Paulo, irmãos, em certa situação, em Atos 16, ele expulsa o demônio de uma mulher que estava fazendo adivinhação, dizendo: em nome de Jesus, saia dela, retira-te dela. E naquele mesmo momento, aquele demônio saiu daquela mulher. Assim como ele, irmãos, nós temos poder, não só de expulsar, mas de discernir demônios, discernir atuações de demônios através de pessoas, amém? E quando discernido, nós podemos agir com autoridade, mandando esses demônios saírem, em nome de Jesus. Não dá mole para demônio, não dá tempo para demônio. Se você percebe atuações de demônios diante de você, contra você, levante a sua voz no nome de Jesus e mande embora em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ainda o texto de Marcos diz para nós que no nome de Jesus nós falaremos novas línguas. O falar em línguas, irmãos, é um sinal poderoso para incrédulos, quando ele é acompanhado por interpretação. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, no versículo 22. As línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os incrédulos. Por quê, irmãos? Quando alguém fala em línguas e outra pessoa interpreta, é poder de Deus em manifestação, revelações, palavras vindas do céu, amém? Palavra de sabedoria, de conhecimento sobre a vida de pessoas, é algo poderoso. E Paulo está dizendo, na verdade, Jesus disse que é no nome dele que nós falaríamos em novas línguas. É no nome de Jesus, irmãos, que nós nos colocamos nesse lugar de fé para falar uma língua esquisita, que a nossa mente não entende, é coisa de crente. E nós falamos isso em nome de Jesus. E quando vem interpretação, irmãos, isso se torna poder de Deus em manifestação. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 2, quando os discípulos começaram a orar em outras línguas, interpretação chegando, e as pessoas, irmãos, ouviram as grandezas de Deus, e foram salvas pessoas naquele lugar. Milhares de pessoas foram salvas. Aleluia. Então seja ousado para falar em línguas em nome de Jesus. Ousado para interpretar essas línguas também. E ainda Jesus diz que em meu nome pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Há testemunho aqui de proteção no nome de Jesus. Você é protegido no nome de Jesus. Eu acho que o ar-condicionado está forte. Vocês estão com frio, estão calados demais. Há proteção, irmãos, no nome de Jesus. Se estiver com frio, vence o frio e vem para o culto. Está terminando. Aleluia. O pessoal não vem para a igreja por causa de calor e no frio fica calado. Fale, crente. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, nesse exato momento, falando sobre proteção, algo subiu no meu espírito. E eu sei, irmãos, que há necessidade mesmo de essa consciência chegar para o coração, pelo menos de alguns aqui hoje à noite. A consciência de que você é protegido no nome de Jesus. A Bíblia fala de uma história em Atos 28, de Paulo sendo picado por uma cobra. E sabe o que ele fez, irmãos? Fez assim, ó, e seguiu a vida. O que é isso mesmo? Eu estava meditando em casa e nem botei isso no esboço por causa do tempo, mas que consciência era essa, irmãos? Que Paulo estava lá naquela cadeia, louvando e adorando ao Senhor, todo arrebentado. Que consciência é essa? É a consciência do nome de Jesus, irmãos. A consciência do nome de Jesus não é a consciência apenas, irmãos, que abre as cadeias, mas é a consciência que faz a gente louvar meia-noite quando as cadeias estão fechadas ainda. O nome de Jesus abriu as cadeias, mas foi no nome de Jesus que ele estava lá acorrentado, todo arrebentado, louvando, orando, adorando o Senhor meia-noite dentro de uma cadeia. É o louvor e a adoração dentro da cadeia, arrebentado meia-noite, que promoveu a cadeia sendo aberta. Aleluia, consciência do poder do nome.
Há poder no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A gente tem a tendência de se calar nas circunstâncias, de se entristecer, se fechar, se calar. Mas alguém consciente do nome de Jesus fala, louva, ora, ainda que fique com a garganta com um nó na garganta, mas sai algo da sua voz. O nome de Jesus é liberado. Tem outras histórias maravilhosas na história da igreja, irmãos. Eusébio, que é um historiador da igreja lá do século IV, ele conta a história de Justus Barsabás, que foi um cristão que foi forçado a beber veneno e não morreu. Lembra em Atos, quando eles vão substituir Judas Iscariotes, tem Matias e João Barsabás. Esse Justus Barsabás dizem que é esse mesmo João, que não foi escolhido, Matias foi escolhido. E a história, isso aqui não é Bíblia, tá? É história. A história conta que esse camarada foi provado, e ele era um homem de grande fé, e ele foi provado, testado na sua fé, e colocaram ele para beber veneno. E ele bebeu veneno e nada aconteceu com esse homem. Tem uma outra história mais recente de um evangelista chamado John G. Lake, que estava na África do Sul, naquele surto qual foi a peste bubônica. E aí ele estava naquele lugar, e Deus usando a vida dele para curar muitos enfermos naquele lugar. E os cientistas médicos começaram a questionar o que ele estava fazendo lá. E aí ele, para mostrar o poder de Deus, ele pegou, me pergunta, é um pouco nojento, mas ele pegou um pouco de pus de uma pessoa infectada com a peste bubônica, colocou sobre a sua mão, rendeu graças ao Senhor e entregou aquilo lá, levou aquilo lá para colocar no microscópio. E quando eles olharam no microscópio, todos os vírus, não sei se é vírus, bactéria, os bichos ali morreram, irmãos. E ele disse, eles estão mortos por causa da convicção que eu tenho do poder do nome de Jesus através da minha vida. É o poder que cura, é o poder que mata qualquer vírus, qualquer bactéria, é o poder que está acima de todo nome. Irmãos, existem situações levantadas pelo diabo contra nós, e muitas vezes o diabo vai usar pessoas para querer parar a gente, para querer envergonhar a gente. É o modus operandi do diabo. Não é comum demônios se manifestarem para fazer alguma coisa contra nós. Geralmente, o diabo usa oportunidades de pessoas que estão dando brechas em seus corações, em suas vidas, para atentarem contra nós. Foi assim na Bíblia inteira. E assim continua sendo. Mas eu quero te dizer que você tem proteção no nome de Jesus. Aleluia, e eu quero dizer algo mais. As pessoas que o diabo está tentando levantar contra a sua vida, serão surpreendidas e salvas por causa do testemunho do nome de Jesus sobre a sua vida. Como assim? Eu estou fazendo mal a ele, nada acontece? Como assim? Eu tramei, ele não caiu? Como assim? Como isso pode? E você vai testemunhar o nome poderoso de Jesus agindo através de você. Ainda que tentem te passar alguma rasteira, irmãos, o nome de Jesus está acima de todo nome. Glória a Deus, aleluia, nada é maior do que o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E Jesus por fim diz, em meu nome, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Essa é uma noite de cura. Fique em pé no seu lugar, por gentileza.